Fala, meus camaradas, muito boa noite. Estamos aqui novamente mais um episódio do Lamba TV e hoje, né, com a revelação aqui do Zuki da Lambada, nossa amiga Evelyn, né? E aí, Evelyn, tudo bem? Boa noite, querida. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui em BH. Muito obrigada. Gente, é o seguinte, Evelyn, por incrível que pareça, tem apenas 18 anos. E ela já é um fenômeno da dança. É um fenômeno da lambada. Não, sim. E assim, Tô nervosa, calma lá. Não, pode ficar tranquilo. Relaxa, é o Dija. Eu te falei, relaxa. É o Dija. Fica tranquilo. Tá. E, gente, vocês não têm noção o que essa menina vai se tornar. É assim, muito simpática. Gente, olha o rostinho. Olha o rostinho. Olha esses cabelos. Ó, SOS Cachos. Daí, ó, pode patrocinar aí pra ela aí, tá bom? E Evelyn, eu queria te fazer já uma pergunta assim, muito direta. Você tem apenas 18 anos. Sim. 18 anos. E você já tá ministrando aulas, né, e tudo mais. E como que foi isso? Como é que foi esse processo de entrar na dança e entrar num ritmo relativamente um pouco mais difícil, Zuki e lambada e tal, tudo mais. Me conta um pouquinho como é que foi isso aí. E você tem apenas 18 anos. Tá, vamos começar do começo. Ok. O óbvio. O óbvio. Eu comecei na dança de salão com 11 anos, no sertanejo. Fiquei durante muito tempo e com 14 para 15 eu me apaixonei pelo Zuki. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais. Conheci o Rian. Sim. Aí a gente começou a treinar junto, começou a descobrir mais a dança. Ele me ajudou muito no meu início do Zuki, que ele já era envolvido na cena, eu ainda não conhecia 3D, não conhecia nada, ia pouquíssimo para o baile de Zuki. E aí, depois do início da parceria, que a gente começou a estudar lambada, tem mais ou menos 1 ano e meio. Interessante. E aí a gente se apaixonou, assim, foi amor à primeira vista. Foi loucura. Então você gosta disso. E, gente, às vezes a gente tem um estereótipo, né? Que às vezes a gente olha para as pessoas e tudo mais. Então, por exemplo, a Evelyn aqui, eu estou chamando ela de Pocahontas, né? E tal, tudo mais. Ela tem mais um estilo urbano. Sim. E tal. Pô, é um estilão. É porque estilo você tem ou você não tem. E aí, e ela totalmente lambadeira. Cara, vocês não têm vocês não têm noção do que é essa menina dançando. É um treco fora do comum. E, assim, como que você lida essa questão? Uma questão é o seguinte: você tem apenas 18 anos de idade. Sim. E eu acredito que você pode ter alunos que são mais velhos. Como que você lida disso, a questão com a idade de você passar um conhecimento para pessoas que são mais velhas, e até a questão, às vezes, pessoas que já estão na dança, e você vir com um novo respiro e passar isso aí, como que é essa aceitação, ou às vezes também tem uma restrição também, a questão da idade, porque às vezes tem a desvalorização, porque às vezes as pessoas acham que, você tem 18 anos, essa aqui não sabe nada. Como que você lida com isso? Eu acho que eu tô no processo de lidar com isso. No começo foi bem mais tenso, porque eu não imaginava virar professora de dança. Eu gostava muito de dançar, só que não achei que isso seria uma profissão a longo prazo. Uhum. E aí eu fui gostando da coisa, de ensinar, de estudar. E dentro de sala de aula eu comecei a aprender muito mais dando aula. E eu acredito que eu tô nesse processo ainda de aceitar, porque eu vejo que dentro da cena que a gente tá, eu e o Rian, a gente tem muito esse receio da galera vir fazer aula com a gente ou levar a gente pros lugares porque a gente é muito novinho. A gente já foi para alguns congressos e a galera falou assim: cara, eu me surpreendi com a aula de vocês. Que interessante. Porque a idade, querendo ou não, ela importa. Com certeza. E aí isso pega um pouquinho de talvez eles não passam tanta credibilidade, sabe? Pelo fato de ser muito novos. Eu acho que talvez nem a questão agora. talvez seria talvez da idade, mas a questão às vezes o pessoal pensar como experiência. Essa pessoa não tem experiência para me passar. Sim. Né? Eu acho que pensando de Sim.
encara dessa forma também, mas eu acredito que eu tô no processo de digerir tudo isso, porque tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. É mesmo? É. Não, isso é bom. Isso é bom, isso é ótimo. E assim, um outro aspecto também. A questão, você falou a questão da idade, e a questão de preconceito referente disso. Você é uma pessoa mais nova e tal, e rola alguma coisa, às vezes vamos comentar. Crítica, eu acho que a crítica sempre vai acontecer. É igual você está falando, nós estamos num processo de entendimento, né, da nossa dança e tal, de profissional, e vocês já receberam críticas, assim, até talvez de profissionais que vocês admiram e tanto mais, já receberam uma crítica assim mais pesada que, nossa, você começou a avaliar, nossa, será que é isso mesmo? O caminho que a gente vai fazer? Cara, eu acho que não. A gente já chegou a pedir muitos feedbacks de aula, de dança, de tudo. Mas de alguém chegar pra gente e falar assim, bicho, melhor isso aqui, tá ruim isso aqui, sem a gente pedir a opinião, nunca chegou. E se criticaram, eu também não sei. Não chegou em mim ainda. Boa, viu? Boa. Mas eu não sinto nem um pouco, assim, desse preconceito. Eu sinto esse receio. Ok, é uma boa palavra. Esse receio de um pezinho atrás, um pezinho aqui, outro lá, eu sinto um pouquinho. Mas você falou um negócio, me conta aí, como é que foi essa experiência de vocês estarem na aula e a galera se surpreender? Tipo, tinha uma expectativa e depois, cara, procurar vocês e, nossa, cara, a aula de vocês foi muito bacana e tal, tudo mais. Como que foi essa sensação pra vocês? Cara, como é essa sensação pra vocês? É tipo, pra ser sincera, a gente deu aula esse final de semana num evento aqui que teve o Zuc Frame. E eu tava muito nervosa, não sei por que eu tava nervosa pra dar essa aula. E aí, pra mim, a aula não foi 100%. Só que aí a gente terminou a aula, a gente recebeu muitos feedbacks bons sobre a aula. Sabe quando você dá aquele... Sei foi como bom? é que é. Você fala assim, nossa, é aquele ainda alívio? bem. Nossa, ainda bem. Mas a primeira vez que a gente teve um feedback positivo foi meio que uma coisa desacreditada, sabe? Do tipo, do seu rolê, do seu corre, do seu movimento, do que você tá fazendo. Porque por mais que a gente tá aí nesse caminho, a gente se critica muito, eu e Ian. A gente se cobra muito. Porque a gente tá numa cena, a gente tem gente foda pra caralho, assim, né? Então, assim, se a gente não se cobrar, e aí a gente tem muita essa autocobrança de sempre puxar, de sempre ficar repassando e passando a aula 1 bilhão de vezes, pra, tipo, dentro da sala de aula correr tudo lindo, maravilhoso. Entendi. Então é uma sensação de alívio, assim, maravilhosa. E qual que é o maior, na concepção que hoje você tem, qual o maior desafio para vocês, sendo professores tão jovens? Pode ficar tranquila, Enquanto isso... Cara, pra ser sincera, Pode passar. Pô, velho, agora você me pegou maneiro. Porque as coisas estão acontecendo pra gente agora, pra ser sincera. Desses últimos 6 meses pra cá, a nossa vida fez isso aqui, ó. E rodou tudo. E aí, eu acho que desafio mesmo é a gente... Como que eu vou explicar isso? A pergunta aqui é ficar bolado mesmo, pra pensar mesmo. É pra pensar mesmo. Eu acho que o desafio mesmo é criar portas, sabe? Pra gente. Aparecer portas pra gente. Pelo fato de ser a nova geração. Entendi. Saca? Eu acho que deu pra entender o que eu falei. Sim, com certeza. Mas eu acho que é esse o maior desafio. E como que vocês querem abrir essas portas? Talvez, às vezes, portas podem estar fechadas, mas tem janelas também. Exato. A gente tá procurando sempre estar nos lugares. Importante. Quem não é visto nunca é lembrado. Muito bem dito. E aí... Pode falar. E aí é isso, a gente tá procurando sempre estar aparecendo, sempre estar nos rolês, sempre estar nos lugares. Tipo, agora eu tô em BH. Do nada. E aí, é isso. E as coisas estão aparecendo pra gente agora. Então tá sendo um processo bem gostosinho de se viver. Você falou um negócio muito interessante, que a gente, aqui em BH, a gente comenta muito isso, né? Então, assim, a gente tem uma safra de professores aqui em BH muito bom. E que, assim, eu vou mostrar até uma opinião minha e tal, pessoal, que, cara,
porra, tem a galera que é conhecida e precisa ir para outros lugares, fomentar, ver o que tá acontecendo, né? Tipo, dar um F5, atualizar, sabe? Entrar na cena de novo, né? Conhecer novos alunos, porque você não acaba mantendo os seus alunos, né? Tipo, sei lá, 10 anos. Muda, o perfil muda. Toda hora o perfil muda e tudo mais. Você tem novas possibilidades e acho que também é uma questão de aprendizagem também. Você aprende também com a galera nova. Você falou, nova geração. Nova geração e tal. Nova geração tá aí com uma energia, tá com uma outra coisa, tá com uma outra pegada, tá com novas possibilidades. Uma outra visão da cena. Né? Uma outra visão que eu acho que é muito enriquecedora pra questão de dança. Sim. Eu acho que tem a galera old school, né? Que é a galera das antigas, que estão sempre inovando. As pessoas acham que não, mas estão sempre inovando. Tá trazendo, sempre tem elementos. E às vezes a gente, não sei se a gente vê assim, fulano de tal, pô, fiz um movimento legal. Aí você vai ver um vídeo, tem 20 anos atrás, que... Já existe a minha. Nossa, Didi Patrícia já fazia isso aí, ó, de olho fechado. Pablo já fazia isso de olho fechado. Galera de Israel já fazia isso, entendeu? E acho que é muito legal também. E é claro que a galera mais nova também vem acrescentando muito, assim, na questão, assim, do cenário, né? Sim. E quais são... Eu vou fazer uma pergunta agora pessoal, pra você. Eita, glória. Qual a questão, assim, o que você pensa como professor, o que você almeja atingir como professora? Qual que é o seu objetivo como professora? Você já chegou a pensar nisso? Pode pensar, pode ficar Cara, tranquilo. meu objetivo... A gente fala muito sobre ser bom o suficiente. Eu quero ser boa o suficiente para que eu possa ir para outros horizontes. Bacana. Exemplo, sabe? Tipo, ser boa o suficiente para eu sair fora do país. Ser boa o suficiente para, tipo, tá nos lugares. Ser convidada pros lugares, entende? Eu acho que como professora é isso. Como artista mesmo falando. Eu acho que é mais isso. Do explorar o mundão mesmo, que é o que a gente vê nossos amigos fazendo. Sim. E a gente fala assim, cara, um dia eu quero estar ali, sabe? Legal. Uma coisa, tem muito também uma certa glamorização de ir pra fora e tal e tudo mais. Eu, com certeza deve ser uma experiência surreal. Deve ser uma coisa surreal e tudo mais. E o mercado brasileiro de vocês, como, por exemplo, vou perguntar aí, qual um congresso que você gostaria aqui no Brasil de ser convidado a dar aula? O Ryuzuki Congress. Olha, ele tá chegando aí, o Ryuzuki tá chegando. O IZC também, eu tenho um negocinho ali, o IZC, que foi meu primeiro congresso de Zuki. Uhum. E o outro que eu queria era o Embrazuki, e graças a Deus a gente foi chamado pra dar aula lá e eu fiquei que legal. muito feliz. Legal, parabéns. Então, acho que dentro do Brasil, esses são os que a gente O Embrazuki vai ser ano que vem. Vai, em E, maio. se eu não me engano, o mestre Didi Patrícia estará nele. Ué. Eu falei que eu vou infartar, eu já avisei. Não, mas você é nova demais pra infartar, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E aí eu te pergunto, você tá indo pra esses congressos, como que vocês se preparam para poder criar uma experiência e uma vivência profissional e profissionalizar cada vez mais? Cara, a gente procura sempre viver o congresso de ponta a ponta, sabe? Eu gosto muito de estudar as aulas dos outros profissionais. Sim. Eu acho isso muito, que a gente enriquece muito dentro da minha didática, dentro da didática do Rian. E isso faz com que a gente olhe, talvez, os mesmos movimentos de formas diferentes ou de outros caminhos. E como profissional fazer com que a experiência fique, tipo, maravilhosa, eu ainda não sei, pra ser bem sincera. Sério? Juro. Porque pra mim é muito, muito louco viver isso. E, tipo, aconteceu muito rápido, pra ser sincera. Eu tô processando tudo ainda que tá acontecendo. Parece que eu finjo na naturalidade maior possível, mas eu tô toda me tremendo. Inclusive aqui agora, tá? Tô bem nervosa, eu tô fingindo naturalidade. Aí eu te falo a frase, relaxa, é o dia. Pode ficar tranquilo, viu? Mas é muito louco. Victor Formichev, ó, Privet. Aqui, ó.
Mas é muito louco, tá sendo meio, não difícil, mas é muita informação pra digerir de uma vez, sabe? Mas aí é o negócio seguinte, filho, você Tá que lute. Não era isso que você queria, Flor do Dia? Agora aguenta nos peitos, não é isso que você isso queria? aí, Um o negócio beijo. aqui é reto, papo reto, sem gucharra. Sem curva, vai direto. É isso. Boa, Mas boa, é bem boa. Louco, é bem louco, pra ser sincero. Muito louco. Atualmente você tem competido? Sim. A gente tem visto muito, né, que tem uma fórmula agora, né, muita questão dos Jack and Jills. Né, Jack and Jills agora tá tendo muito também, até o oficial mesmo, do cônsul, falando assim, da própria lambada, tá vendo o cônsul de lambada e tal, tudo mais. E como é que tá sendo a questão de competições para vocês? E o que isso traz para vocês, a questão da competição? Eu acho que a competição, ela faz com que você apareça mais. Uhum. Desde quando eu competi pelo cônsul pela primeira vez, no IZC, faz com que você esteja ali, apareça. Então, agora eu estou mais na pilha de competir. De tipo, de querer estar nos congressos e ir pra congresso só pra competir, que foi o que aconteceu agora, que teve o Zokin Beach, e a gente foi só pra isso, apenas pra isso. Então eu tô gostando dessa adrenalina, de competir, de aparecer, e até me arriscar, que eu acabei de competir no de lambada, no Lambadei. Olha, aí Foi, sim. Inclusive, Aí sim. foi bem louco. Eu não ia entrar e entrei, porque eu tava aqui, ó. A gente tem, eu acho que nós dois podemos falar isso, porque eu tive uma pressão muito grande aqui de Belo Horizonte e que foi complicado. E é tipo assim, é legado, eu não quero, não é assim. Cara, você podia entrar. Não, você eu quero vai. nem saber, você tá indo, você vai Você entrar vai. e se vira. Eu não tô nem aí desse se você jeito. não quer. Se beijo. vira. Fica com Deus, Você tem gente. que fazer mais que o mínimo. O problema não foi dançar, o problema foi lidar com essa pressão que eu recebi antes aqui. Exato. Sabe? Eu acho que eu e a parceira Thaís, campeã, Drummond, você é demais, viu? Pra ela foi mais tranquilo. Nossa, mas minha pressão total, filho. Pressão total. É loucura. Que você fica na pilha, né? Mas você não vai entrar? Você não vai entrar? Nossa, Você vai entrar sim. véio. E é isso. Quando Aí você você pensa que não, você já entra, tá aí dançando. você vai pra dançar, aí meu Deus do céu, aí não é essa música, aí eu fiz esse treco errado e a roupa não tá boa. Ai meu Deus do céu, Exatamente. aí eles vão avaliar isso, nossa senhora. Eu recentemente eu até entrevistei o Pedro, né? O Pedro Nantes, né? Parceiro da Cibele Guimarães. Ela mesmo. Cara, e assim, avaliação. Inclusive, ele me julgou. Sério? Ele me julgou no Vamos Lambadei. falar um negócio aqui. Ninguém tá vendo isso aqui não, mas e Pedro como avaliador e tal, mas foi meio complicado, né? Porque tem aquele negócio, aquela avaliação, e é um cara muito sério. Ele mesmo tinha dito pra mim na entrevista que ele é um cara muito tímido, que ele fica muito na dele, então você vai dançando, aí você vai encarar ali, aí é complicado, né? Eu entendo o seu sentimento referente disso. A banca de E o que jurados você tava achou? bem tensa. Tava tensa. Tava Nossa, muito tava tensa. tensa. Léo, Era- Ilar, Ariel, Letícia, Letícia, Pedro, Pedro. Sara, Otávio. Nossa, cara, Foi uma caralhada de Nu! gente. Foi loucura. Nossa, loucura total. Eu tava com medo de respirar fora do tempo. Pra perder isso uma é foda. vírgula. Foi Isso é loucura. Isso é foda. Foi loucura. E o que você achou a questão da competição? Da magnitude de um congresso que hoje praticamente é a referência do congresso de lambada no Brasil, que é o Lambadei. Então o que você achou de competir nesse congresso? Cara, eu acho que a energia fez total diferença na competição. Acho que essa palavra é a palavra que... A energia que a lambada traz é outro rolê. Tem outro sabor, sabe? De tipo, que você pode explodir. Sabe? Eu sinto isso, que eu posso explodir. Sabe? Sim. E foi muito gostoso, foi muito bom competir. Por mais que eu estivesse muito nervosa, eu consegui meio que colocar os meus tigrigs, os meus zigriguiduns pra gerar uma dança gostosa ali. Mas foi muito gostoso, eu gostei muito. Muito. Bacana. E essa questão, por exemplo, vocês dois, e como é que começou essa questão da parceria de você e do Rian? Eita, tá. Foi em uma vez que a gente se viu em um baile da Mística. E aí a gente dançou pela primeira vez. Minto! Eu fui em um baile, a gente se viu, dançou, foi legal, maneiro. E aí a gente trocou o Instagram e mandou mensagem. Falei, vou estar nesse baile. Vocês se conectaram? Sim, eu vou estar nesse baile. Aí nesse determinado baile a gente dançou e encaixou assim a dança de forma incrível.
E aí, depois de um tempo, eu mandei mensagem pra ele, pra gente treinar. Que eu vi ele competindo na 3D, inclusive. E eu falei assim, cara, esse menino é bom. Acho que eu vou ir treinar com ele. Na época eu ainda era mais do sertanejo. Do forró, da vaneira e etc. E aí o Zuki eu tinha uma basezinha, mas aí o meu corpo ainda era mais enrijecido, mais, vamos dizer, mais encaixadão, assim, sabe? E aí mandei mensagem pra ele e a gente começou a treinar. De sexta e toda sexta-feira a gente ia treinar. E aí ia acontecer uma competição, que era o Zuki Open. Sim. O Zuki Open. E o Rian já tinha uma parceira. Não sei que cargas d'água que aconteceu, não sei o que rolou. Mas faltando mais ou menos 2 semanas, 3, assim, pra competição, a parceria dele, ele terminou a parceria, sendo que ele ia competir com ela. E aí ele falou assim, cara, não vou entrar mais no Open, não vou mais entrar. E o tio dele falou assim, você vai entrar sim. Com quem? Com a Evelyn. Beleza, aí a gente foi no corre de figurino, pegou sapatos, pegou roupa emprestada, pegou tudo emprestado. E aí competimos na categoria amador, que, né, vamos combinar também. E aí a gente ficou em 3º lugar, por incrível que pareça. Nisso que a gente ficou em 3º lugar, a gente falou, cara, a gente é bom junto. Aí, mais ou menos no final de 2022, a gente oficializou parceria. A gente postar primeiro vídeo, fazer tudo bonitinho. No começo de 2023, a gente fez Instagram e começou a divulgar o trabalho. E aí foi nessa que a gente criou uma parceria, num acaso da vida, assim. Tipo, vamos. E você falou até a questão da dança, né? E uma pergunta. A questão é a seguinte. O que você... Não é polêmica, tá? Não é polêmica. Tá, tudo mais, né? Porque cada um tem sua característica, seu benefício e tudo mais. Que aí você tava até falando, é uma dança mais enrijecida. Eu entendi, não sei se você pode ter me corrigir, que eu entendi que mais seria um pouco mais o Zuki. E a sua questão com a lambada? Qual o maior desafio que vocês têm com a questão com a lambada hoje? Hoje eu acho que é o corporal que a lambada pede. O corporal? O corporal. Porque, tipo, o que eu penso, a minha visão, que o Zuki, ele é um pouco mais fluido. Ele é um pouco mais, vamos dizer, redondo. Você acha? Sabe? Eu acho. Que, tipo, de ser mais isso aqui, de ser mais onda, etc. A lambada tem muito, só que eu sinto que dançando lambada eu preciso de um pouco mais de energia. Então, pra mim, depositar essa energia pra outra pessoa é um processo um pouco mais difícil, porque eu vim de um processo de ouvindo sertanejo, que é um ritmo que você tem que ficar ativada o tempo todo, preparada pro que deve é. Fui pro Zuki, onde eu precisava de um pouco mais de sensibilidade, de, tipo, relaxar mesmo o corpo. E depois eu voltei pra lambada, que ela traz os dois. Que você precisa estar um pouco mais ativa, mas você também precisa estar sensível pra você entender o que tá acontecendo. Sim. Então, tipo, achar esse meio termo, pra mim, eu acho que tá sendo o maior desafio agora. De, tipo, trazer um pouco desse corporal, sabe? Quais são suas, você falou essa questão da lambada, suas referências dos professores? Você fala, nossa, eu queria fazer aula com esse, queria fazer aula com ela e tal, porque eu gostaria de ter um estilo, seguir nesse caminho de dança, que eu acho que vai me ajudar muito nessa questão. Às vezes tem uma... Cara, eu preciso melhorar, sei lá, vamos supor, a minha cabeça, eu preciso melhorar meu giro e tudo mais. Suas referências, quem são os professores, assim, cara, que você admira? Você fala assim, pô, gostaria de ter aulas particulares, dicas. Cara, um que eu idolatro, assim, que eles são, tipo, o primeiro casal que eu vi dançando lambada, que eu não sabia o que era, inclusive, que foi o Iago e a Vanessa. Sim. Tipo assim, ela tem uma explosão e um controle corporal absurdo. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que a leveza que o Pedro e a Cibele traz pra lambada, Cibele Guimarães, você mesmo, um beijo. E aí eu gosto disso. A criatividade que o Léo e a Ilá têm de, tipo, trazer coisas assim que eu nunca vi na minha vida, que eu não sabia que dava pra fazer, isso me dá que eu crio uma admiração maior, sabe? Esses 3 casais, assim, são, tipo... Você tem algumas referências internacionais? Cara, tem um casal que eu não lembro o nome deles, mas eles são internacionais. Ó, se for Chave Laura, tá ligado, né? Pera. É mais que um clube, hein? Tá ligado, hein? Até um segundo.
1 hora eu acho. Vai lá, procurei. Pô, mas eu não vou. Vou sim. Ah, segue a gente lá no Instagram, viu? Ah, eu vou dar esse espaço. Evelyn. Isso, não, pô, já aproveita então, já falei. Enquanto ela tá procurando, já aproveita aí, fala o Instagram de vocês aí. Evelyn, tá? Letícia.evelyn, tá? Mas é Evelyn. Isso, Letícia. Letícia.evelyn. Pode ser Letícia, pode ser Cláudia, pode ser Lohane. Eu sabendo Aqui, que vai você tá aparecer falando aqui na comigo, tela tá aqui, ótimo gente. também. Aqui, ó. Vai aparecer aqui na tela. E aí vocês vão saber aqui já. É. Eu vou achar, hein? Rian, Letícia, Bota fé. qual que é? É Letícia ou qual que é? Aqui. Rian... Com I. Com I, aqui ó, apareceu aqui ó. Isso, aqui ó. Rian e Evelyn, né? Esqueci Rian o nome e dessa Evelyn. palavra, como é que é? Subscrito não, é... Underline? Underline, né aqui, gente? É, aqui ó, Zuc BR, São Paulo, professores, dançarinos, coreógrafos. É. E aqui ó, seguido aqui por Essa estrelas, galera viu? aí, ó. Essa galera Ó, aí. Esses meninos é bom, viu? Às Ó, vezes. seguido aqui por estrelas. Vitória Monteiro, super amiga da minha irmã, Alê. E aqui ó, aqui ó, vocês conhecem essa mãozinha aqui, Pablel, viu? Referência, tá? Aí ó, aí ó, agenda aberta. Jean e Evelyn, muito bom. 2025 tá aí, viu, galera? Só pra... 2020 só tá pra- chegando, faça o mínimo, tá? E é a galera nova aí, tem a nova geração, galera que tá vindo pra somar aí no ambiente. Meu Deus, tô Aqui, toda ó, isso tremendo, aqui ontem, ó, Jesus amado. produção até pôs aqui, foi aqui do evento, né, que vocês estavam aqui, quem tá dançando até A Kelly. a nossa amiga aqui, Kelly Palhares. Eu acho isso bacana também, ô Evelyn, que é, Oi. sabe o que que é? É você retratar e até questão de explorar também e mostrar outros professores, sabe? Tipo assim, porra, olha que legal, bacana, que aí cada um vai fomentando Sim, você vai fortalecendo a o cena. cenário, né? E como é que foi esse evento pra vocês? Pô, Foi a muito primeira legal. vez aqui em Belo Horizonte, não é? Primeira vez em BH. Sim. BH é nóis. Yeah! Foi muito... Ela gostou disso aí, viu, gente? Mano, esse Gel é Aí, acaba comigo. olha lá. Eita! Eu quase perdeu a cabeça, mas Ó. saiu bonitinha, bichinha. Boa! Olha, toda sensual. Oh, vai. Dali Rian. Isso, muito bom. Menina, acho Galera, que eu vou só desistir, pra ser bem sincera. Só você Uma hora eu procurar, acho. olha isso aí. Ei! Gente. Muito bacana. Gente, vocês podem procurar no Instagram, né? Passamos aqui pra vocês. E vocês podem acompanhar os vídeos lá, sigam, curtam, entendeu? Façam o mínimo. Né? Entendeu? Façam. Eita, diacho! Aí sim, eu gosto! Achei? Achou? Não achei. Procura aí. E tem tempo, né? Graças a Deus. Se for em Barcelona, Suquibit, Chave Laura. Lembrei. É mais que um clube. Lembrei. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oh! Jéssica Serrano. Te amo, viu, gata? Selvagem. Selvagem, viu? É o Lutar e a Ariana. São da Argentina. Ah! Como eu Aí- fui esquecer Nossa, do nome pela- desse... Porra. Laut. Nossa, Laut, fiquei é isso chateada aí. comigo agora. Assim, Porra. como eles já falaram, não tô dando spoiler, aqui, ó. É esse aqui, ó. Pô, surreal. Já deram spoiler, Surreal. né? Já falaram. Estarão aqui presentes no Carnalamba. Lautaro e Ariana estarão aqui presentes aqui em BH. E aqui, olha. Mano, Não, eles gente, são olha isso aqui, olha surreais. isso aqui. Surreais. Não tem como. Eita, diacho. Ótima referência, viu? Ótima referência. Tô com ótima saudade de vocês, inclusive. Ótima referência. Já fica o convite, Carnalamba, estarão aqui presentes. Atualmente estavam aqui em Barcelona, porque em Barcelona você sabe, né? É mais que um time. Ei, beleza. É isso aí, muito bom. 15 anos depois eu achei, tá? Não, tá de boa, fica tranquilo. Relaxa, é o Dija. Relaxa, é o Dija. Eu acho que até o final disso aqui você vai ter que repetir isso aí umas boas vezes. Não, mas você já pegou muita gíria, já te pus no grupo também. Você Arrasou. quis entrar no grupo, agora é ladeira abaixo. Arrasou, Um abraço. arrasou. Né? E, querida, Pocahontas. A Pocahontas aqui já é o apelidozinho que vai pegar aqui da Pocahontas. Qual que é o seu conselho pros novos dançarinos, os jovens dançarinos? A galera que tá
caminhando junto com vocês e que vocês também vão se tornar referências para uma galera mais nova. O que você pode falar referente para essa galera? Cara, eu acho que assim, serve até pra mim mesma, pra ser bem sincera. Sim. Que é, o processo, ele é muito importante. Então, tipo assim, vai no processo. Acredita no processo, confia no processo. Por mais que seja difícil, doloroso, vai... Ai, mas eu não quero mais. Você quer sim. Porque, tipo, o processo, ele, mano, é uma montanha-russa de emoções. Mas... E eu tô vivendo esse processo agora, sabe? De acreditar mesmo dessas pequenas conquistas que a gente tá vivendo na nossa carreira como professores e dançarinos. Então, o processo, ele é bem importante. Entendi. Você falou a questão do processo. Acredita no processo, tá? Acredita no processo. Acredita, vai dar certo. Tenta. Em breve, em todas as plataformas digitais. Ó, vocês vão entender o que a gente tá falando, a referência aqui, tá? E é uma questão seguinte. Por exemplo, você é muito jovem. E hoje a gente tem uma questão que é a questão da disciplina no ensinamento. E a galera hoje é muito imediatista. A pessoa já entra numa aula e já quer fazer o passo e tal, tudo mais. Como que é essa questão com vocês, a questão de disciplina em questão na dança, ou até a questão de vida também? Cara, Só uma dica. Qualquer coisa, se você não entender o que eu tô falando, que eu tô falando aqui o mineirês. Eu vou pedir pra você repetir. Aqui tem um livrinho aqui, que é da minha camarada lá, que ela emprestou aqui pra gente, né? E ela tá virando uma mineira mesmo, é de Israel mineira. Qualquer dúvida é só você perguntar aqui, falar umas gírias aqui, mas você já tá entendendo já, tá bom? Tá bom. Bom? Tá bom? Tá bom. Bom. Uai. Mas em questão de disciplina, eu acho que eu e o Rian, a gente é bem equilibrado nessa questão, assim. Treinos, estudos, a gente pega bastante, assim, no pé, principalmente da lambada agora. Inclusive, estou aqui em BH para isso. Isso, chicos. Gente, ó. Eu estou aqui para isso. Evelyn está aqui, ó, já tá falando estou aí, Laut, ó, já tá assim, ó, falando em castelhano aí, ó. Aí, Laut. E aí, mas a gente é bem... No começo da parceria a gente era mais, de tipo, treinar todos os dias. Mas aí depois foi acontecendo muitas coisas, e aula e etc e afins, mas agora a gente voltou um pouquinho mais nessa questão dos estudos, treinos e etc. Então, tipo, é eu puxando de cá e ele puxando de lá, pra que, tipo, manter o equilíbrio ali. Mas Entendi. É bem tranquilinho, assim. É mais de boa? É mais de boa, é mais de boa, é mais de boa. Foco. Tem que ter. Boa. Tem que ter. É porque eu acho que também tem uma galera que é bem entusiasta. E acho que às vezes pode perder um pouco do foco. Sim. Né? Eu acho que a questão de você manter o foco, eu acho que ele vai também... Ele vai ditar aonde a carreira de vocês... Exato, vão, né? porque eu sinto que, tipo, quando você tem muita informação ao seu redor e você tem um objetivo, pode ser que você vá meio que indo pelos outros lados, indo pelos outros cantos. Sim, esquecendo, muito bem, pelos outros cantos. E você vai esquecendo daquele objetivo ali. Então, tipo assim, o foco, ele é muito importante. Gozado. O Pedro estava recentemente aqui em Belo Horizonte e aí ele falou um negócio muito interessante referente disso. Que às vezes a gente tem um leque muito grande de possibilidades, um leque muito grande, e a gente quer pegar tudo de uma vez. E às vezes a gente pode só, cara, eu preciso só seguir aquele caminho. Exato. Aquele foco, né, que já vai fazer muita diferença. E pra você, o que é mais importante no ensino da dança? Pode pensar. Vou até aumentar a música aqui em homenagem ao nosso amigo. Caramba, pensa. Tu tá... Porra! Então vamos, bora. Nosso amigo Migui. Eu acho que no ensino na dança é você mostrar o cuidado. Interessante. O cuidado, o respeito. E a gente trabalha muito a questão da energia. De tipo, eu pensar que você tem uma energia e eu tenho outra. Legal. Dentro de uma dança, eu tenho que respeitar a sua energia e a minha energia para que dentro dessa dança a gente canalize as nossas energias e crie uma energia dentro dela. Mas você não acha que isso é difícil? Cara, na teoria é.
não é? Te garanto que na teoria é, mas na prática fica um pouquinho mais tranquilo, sabe? Porque normalmente, puxando o assunto, normalmente, você como follower, e aí às vezes você chega e pega um líder que tem uma energia muito grande, ou uma condução às vezes muito forte. Como que você vai tentar, tipo assim, normalmente eu não vejo as pessoas, não, você tá me conduzindo muito forte. Como que você tenta equilibrar isso? Cara, pra ser bem sincera, no português claro, Sim. claro e objetivo, eu não faço. Eu, Evelyn, se ele pede meu corpo não vai. Se eu vejo que tem uma energia maior do que eu posso aguentar, o meu corpo trava. Então, automaticamente, eu não vou. Então, tipo assim, eu tento mostrar ao máximo que, tipo assim, cara, vamos dar uma baixada na energia. Mas a gente, eu como follower, a gente é muito mais fácil a gente ceder pra que eu entre na sua energia do que você ceder pra entrar na minha. Entendi. Essa é a minha visão. Entendi. Então, tipo, a gente sempre tá indo no outro. É difícil você achar alguém que você pode canalizar a energia e ser feliz junto ali e que é vamos aí com Deus. É a questão da conexão. Da conexão, mesmo, né? entra na conexão. Entendi. Então, essa é a minha visão sobre isso. Quais são os conselhos e dicas que você recebe dos seus mentores? Cara... Pode pensar. Enquanto isso... É porque faz tempo que a gente não troca ideia. Tem muito tempo que a gente não troca ideia. Pode pensar. Muito tempo mesmo. Gente, eu fico nervosa. Não, pode ficar tranquila. Quer mais uma coquinha? Um negocinho pra você ficar mais relaxado? Como que é o menino aqui? Como que é outro? Desse jeito. É. Opa, Pai de Cristo. Vai pensando, vai pensando. Glória. Ah, mais uma galera, um casal que sempre deu um bom direcionamento pra gente foi o Raul e a Isa. Sim, porra, já tiveram aqui em BH. Cara. Uma particularidade, a aula deles, Raul e Isa estiveram aqui no congresso no Estação Zuc. E eu lembro, eles fizeram a questão da técnica do giro no eixo. Eu tava até fazendo isso com a Vitória. Nossa, surreal, né? É surreal. Surreal. Mas é um processo muito difícil. Muito. Mas eu fazia aula com a Vitória nessa época e a gente treinava, mas é um negócio muito difícil. E, gozado, eu perguntei pra ele uma coisa, por exemplo, que eu sou um pouco mais alto, e a questão de, por exemplo, posicionamento de braço. Você pega uma pessoa que uma estatura menor e uma pessoa uma estatura mais alta. Então, como que você consegue aplicar a mesma técnica com essa diferença? Né? E foi muito interessante esse processo. Meu, parece que eles têm alguma coisa assim. Obrigado, produção. Opa! Ué. Você gosta, Mano, né? Esse bagulho toda vez me desmonta, eu não consigo. Não, é pra você relaxar. Mas eu... Isso, relaxa que é o dígio. Relaxa que é o dígio. Isso. Pegou, né? E aí, mas desde o início da parceria, eles sempre apoiaram bastante a gente, né? E aí, não em questão de treinos, eles sempre puxavam o pé da gente. Cara, faz isso, coreografia, tá fazendo? E trabalho, show, tem show pronto? E a aula de vocês? Então, tipo assim, no começo da parceria, eles sempre faziam workshops e sempre colocavam a gente, pra que a gente aparecesse também junto com eles. Isso foi incrível. Isso deu um up, assim, na gente, absurdo. Mas eles sempre estão aqui, tipo, de fora, observando, tipo, ei, vai por esse caminho aqui. Ei, aqui dá pra ir mais devagar. Ei, fala igual o Raul. Ei, bicho, vai com calma, bicho. Ei, otário. Então, tipo, eles sempre vão aqui falando assim, ó, por esse caminho aqui pode ser que dê bom, por esse caminho aqui pode ser que dê ruim. Mas vai curtindo o processo de vocês. Eles são um casal que a gente mais tem afinidade, assim, hoje legal. em dia. E o Ítalo e a Mariana também, que são nossas vidinhas. Um beijo, vidinhas. E sou com saudade de vocês. Vocês? Vocês. Ó, aí sim, ó. Ó o mineirês. E aí, eles também, como eles são nova geração também junto com a gente, só que eles já estão aparecendo de um tempo. Então eles falam assim, ó, aqui foi maneiro e por esse caminho aqui também tá legal. Eles são um casal que a gente admira muito e tem um carinho muito grande em questão dessa nova geração, sabe? Então, eu acredito que seja isso, esses dois casais, assim, é o que mais tá mais perto da gente. Sara e Otávio também, Sara. Nossa senhora! A Sara, cara, a Sara de todos os meus dramas, de todos os dias. Sara é uma força da natureza. Mano, aquela mulher é surreal. Não, ela é foda. Ela tava no Carnaval desse ano aqui e ela é surreal. O Otávio, então, é outro.
Dança pra caralho. Otávio é foda. Mano, Otávio é foda. Otávio é foda. Fraco na bebida, mas... Otávio. Otávio, tem um limoncello aqui pra você, tá? Ó, você tem que vir, viu, malandro? Tem que vir, viu? E ó, você tá ligado, Carnalamba é nóis, viu? Enfim, esses casais assim são os que mais estão mais perto da gente acompanhando o nosso processo. Legal. Tenho uma paixão incrível por isso. Eu acho que uma pergunta é mais light agora. Nossa, obrigada. Achei que eu não... Não, mas por exemplo, a galera jovem, a galera mais ou menos da sua idade. Como é assim, eu sou um velho, perto você, aí tem que perguntar. Questão de conexão. Como você se conecta com essa galera mais nova? Porque, por exemplo, a galera hoje tá muito coisa de TikTok e tal. Mas a dança de salão é um aspecto muito diferente. É um mundo à parte. É um mundo à parte. E a galera fala assim, cara, você dança de salão. Sim. E às vezes acha que a pessoa não tem contato, a pessoa não conhece. Isso tá sendo legal, que tipo assim... Cara... Tipo assim, porque a galera hoje tá muito vídeo. Sim. E faz um TikTok, faz dança e tudo mais. Mas, por exemplo, você tá fazendo uma dança que é diferente, profissional. Não é, por exemplo, não é um freestyle que tem, né? Que a galera gosta de fazer e tal, tudo mais. Que é de boa e tudo mais. Mas, tipo, você tá num outro aspecto. E a galera chega pra você e conversa. Pra você e pro Rian também. Chega e conversa a respeito disso. Como que é isso? Cara... Na época da escola, ano passado, tinha muito essa pergunta, nossa, o que é aquilo que você dança? Nossa, mas você é dançarina? Nossa, mas o que é? Mas como que faz? Então, sempre foi muito diferente pros meus amigos, né? Da escola, assim. E fora da escola, todos os meus amigos eram da dança. Então, tipo, eu não tinha muito outras conexões fora. Mas era bem diferente, tipo, dançarina. E na escola eu sempre fiz muitos projetos que envolviam dança. Toda a vida. Quadrilha de festa junina, a Evelyn tá lá. Vamos fazer não sei o que, vai ter dança? A Evelyn tá lá. Então sempre tava no meio que tinha alguma coisa que envolvia dança. Sim. Então, tipo, eu sempre passei essa visão de, cara, eu gosto de dançar, é isso. E aí, pra galera que estudou comigo, que viveu comigo a minha adolescência, é muito diferente, sabe? Tipo, caramba, a Evelyn é professora de dança, como assim? Tipo, como assim a Evelyn é professora de dança? Tipo, sabe, é muito louco, mas é uma conexão, assim, bem diferente, pra ser sincera. E o que você acha disso? Você gosta? Cara, eu gosto. Não, dá pra ver na sua cara, tá nítido na sua cara. Tá nítido na sua cara. Eu gosto muito, porque é bom você também ter essas conexões fora, sabe? Pra você ter o que conversar de diferente, pra você ter outros lugares pra ir e etc. Porque eu só saio pra dançar. Não saio pra nada, pra dançar. Tá ótimo. Mas fala aí. Tá ruim? Não dançar uma lambadinha. Pô, 5, 6, 7. Pô, me ajuda também. E aí, aproveitando aqui, não sei se você conhece muito a questão de artista e tudo mais. Qual a música que você mais gosta de dançar lambada? Opa, olha, vamos ver aqui. Dependendo, a gente já põe até no fundo aqui, ó. Já tá tudo jogando cabelo. Pera, ela já vou até levantar aqui e depois a gente já tira essa mesa aqui e já começa a dançar. Se eu não me engano, o nome dela é Teu Feitiço. Teu Feitiço? Produção, eu vou dar uma olhada aqui. Produção. Teu Feitiço, deixa eu ver, é da Suzana Lubrano, da Erika Nelumba. Vamos ver aqui, nós vamos achar isso aqui agora. Pô, velho, essa música, ela começa assim, ó, eu já tô no... Só tem um negócio, tem aqui, nós vamos descobrir essa música aqui agora. Teu Feitiço. Aqui, ó, deixa eu ver quem canta. Por aí. Milson. Nilson? Milson, com Y. Ah, tá. Produção, MYLSON. Teu Feitiço. Dá uma olhadinha pra gente aí, por favor. É essa? Ó, tem que respirar fundo, porque não dá. Essa é boa. Não dá. Eu posso estar do outro lado da pista, viu? Fazendo quadril até... Ó, é agora o quê? Não dá, desculpa, foi mal. Quer levantar e dar uma dançadinha? Não, o quê? Não, rapaz, uma hora dessa, nem me cabe. A hora é agora. Vai na boneca. E a boca tá na cadeira aqui e tá de boa, ó. Só no minimalista. Ei! É isso.
essa música mexe comigo demais. É mesmo? Ela é muito boa, muito boa, muito boa. Por quê? Não sei! A melhor resposta. É a melhor resposta. Eu acho que eu não sei. Essa É a é a melhor melhor resposta. frase incrível. Você não precisa ter uma resposta, você tem que só sentir a ela música. me dá um A melhor coisa que nó, tem não tem como. é você sentir a música. Ela me dá um... Sabe? Deu pra entender, acho que deu pra Sim. entender o que eu quis dizer. Pô, mas ela é um... Vamos curtir ela um pouquinho. Ei, ficar maluco, maluco, não faz isso não. Eita porra! Não dá. Gente, a lambada Não dá. faz é isso. Não dá. Faz as desculpa. pessoas trazerem um negócio, uma sensação, uma energia. É um babado É isso aqui, inexplicável. ó. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Não tem o que fazer, amigos. Como que você conheceu essa música? Dança do Zuki. Aí você. Caralho, velho. Puta merda, o que é isso? Que loucura, que música é essa? Foi. E aí ela já veio com... Aí na lambada eu senti mais ainda. Que aí só foi... Ih! Essa aí que é a música que toca pra você violentar a pista. É um termo que eu falo arregaço. muito. Eu arregaço. É um termo que eu falo muito. Assim. Bora violentar a pista. É, quebra tudo, sai do meio. Bom, essa tocou ontem no evento, tocou não, né? Não. Se tivesse tocado, com certeza a gente teria visto alguma coisa lá O na quê? lá na Eu ia dar pista uns lá. gritos absurdos. Você ia fazer aquele 5, 6, 7. Oh! É, meu amor, Tome é pra- tecladinho, vai! Tome tecladinho, vem! Tome tecladinho é incrível. Ei! Oh! Não, o Pedro, eu tava fazendo isso, quando o Pedro tava aqui, eu fiz esse negócio, bater palma, o Pedro assustava. O Pedro, Não, mas o vamos Pedro combinar também, né, o Pedro cara? antes, não, Porra. parceiro de quem? Sibeli Guimarães. Boa. Querida, e pra gente finalizar aqui, queria que você falasse com o pessoal e um recado aí pra sua galerinha, seus fãs. Você tem fãs, com certeza. Eu tenho fãs, Zizi. Claro que Rapaz, tem. Claro que uma tem. hora Claro que dessa. tem fãs e tanto mais. Um recado pra essa galera. E também, aproveite depois do final. Você já aproveita também e já passa também novamente o seu Instagram, por favor. Tá. Pra galera. Pra contatos, aulas, eventos. O pessoal da produção vai deixar aqui no fundo. Muito obrigada Eu que por agradeço. essa conversa. Eu que Por mais que eu agradeço. esteja bem nervosinha. Não, foi acho bem que foi legal. foi muito tranquilo. Eu acho que tem que Foi bem ser. legal. É um bate-papo. é Sim, um você me bate-papo. fez pensar bastante. Adorei. Ó, que bom. Gostei legal, bastante. Eu legal, falei assim, legal. caramba, cara, como eu nunca... Pô, Acho Foi que, bem legal, acho, que gostei bastante. acho que essa é a ideia aqui gostei bastante. dessa loucura que nós estamos começando a fazer. É. E é justamente isso. Acho que talvez criar Ai. Tigirix. Como é que chama? Tigirix. Tigirigues? Criar um Boa. tigirigues. Ah, boa. Vamos botar no mineirês aqui, o Tigirigues. Tigirix. E eu que agradeço aí a sua presença, né? Aproveite bastante Belo Horizonte. Vamos ainda violentar a pista aqui, vamos dançar bastante e tal e tudo mais. E, por favor, o seu público aí, com seus fãs, seus alunos, dê um Gente. recadinho para eles. Um beijo, BH. Que energia foi essa do Zuki Frame? Muito obrigada. Foi incrível. BH, espero voltar em breve, tá? Você já tem meu coração. Obrigada a vocês que acompanham o nosso trabalho. Tá sendo muito legal viver tudo isso. E continue também, né, pô, ajuda aí o artista. Faz o mínimo, né? Faz o mínimo, o Frazão como diz aqui, né? Pô, faz o mínimo, ajuda aí. O Frazão Não foi- fala muito, não sufoque o artista. Não faça isso não. E aqui, galera, o Instagram deles, né? O Rian e MI. Pô, aí vocês podem ver o trabalho deles aí. Tem também o número de contato deles aí, tem os vídeos, tá o número de contato. E só entra em contato com eles. Um beijo, querida, Vaneide. muito obrigado, viu? Eu que Prazer. agradeço. Quero dançar mais com você. Porra. Tá? Muito obrigado. E é isso, galera. Até a próxima. Chave. Você tá ligado, né? Não dá. É mais que um tiro. Laurinha, beijo, querida. Vocês querem abrir essa porta mesmo, né, velho? Vocês vão ver. Eu vou pra aí. Aí vocês vão aguentar, tá? E a Jéssica tem com a gente também. Jéssica Selvagem vai ser uma das próximas entrevistadas aqui
no Lamba TV. Aguardem.